Pregação desta manhã será na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, e trata sobre o trabalho dos presbíteros na Igreja de Cristo, mas antes nós vamos para Atos, capítulo de número 20, e vamos ler do versículo 1 a 35. Então, leitura em Atos, capítulo 20, Atos 20, na verdade a leitura é 17 a 35. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Agora vamos ao texto da pregação, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis
a inacessível coroa da glória. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra e mais uma vez expressamos a nossa dependência do Senhor. Não podemos fazer nada sem a Tua direção, sem a Tua bênção, sem a Tua intervenção, Senhor. Agora olha para nós, carentes que somos da Tua graça, da Tua bondade, e concede que aquele que fala possa falar com clareza, no poder do Espírito Santo, para glorificar o Teu santo nome. E que cada ouvinte ouça com atenção, que possa receber a palavra como a palavra do Senhor, e que todos nós sejamos edificados. Para a glória do Teu santo e bendito nome, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã nós teremos a alegria de ter a ordenação de dois homens que foram escolhidos por esta congregação, um para servir como diácono e outro para servir como presbítero. E por isso é muito propício que possamos ouvir a instrução da palavra de Deus sobre o trabalho dos presbíteros, especialmente esse texto, mas que também tem aqui, no próprio texto, implicações que também se aplicam ao trabalho dos diáconos. Então, o texto que lemos serve não só como uma diretriz aos irmãos que serão ordenados nesta manhã, mas também servem à congregação, para que a congregação entenda o que deve esperar de seus oficiais e, principalmente, o que deve esperar de seus pastores. Então, veremos nesta manhã, com base na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, a pregação da palavra de Deus sob o seguinte tema: o pastoreio de Cristo através dos presbíteros. Esse é o tema, o pastoreio de Cristo através dos presbíteros. E veremos três coisas. Primeira, os pastores cuidam do rebanho de Cristo. Segunda, os pastores devem refletir a liderança de Cristo. E terceira, os pastores fiéis receberão a recompensa de Cristo. Então, em primeiro lugar, vamos observar o primeiro ponto: os pastores cuidam do rebanho de Cristo. A primeira coisa que notamos é que o nosso texto é uma exortação. E como é que nós sabemos disso? Por causa da primeira palavra que nós temos em nosso texto: rogo. Essa exortação está no final da carta, quando, depois do apóstolo ter feito diversas exortações de cunho mais geral, ele agora começa, no final da carta, a voltar-se para exortações de cunho mais específico, para determinados grupos dentro das igrejas para as quais ele escreveu. E aqui, então, devemos entender o contexto dessas exortações. Os leitores dessa carta do apóstolo Pedro, não era uma igreja específica, mas várias igrejas, essas pessoas estavam sofrendo debaixo de uma crescente hostilidade do mundo contra a igreja. Isso é um tema presente nesta carta. Então, por causa disso, o tema do sofrimento aparece constantemente aqui. Então, o objetivo da exortação de Pedro aos diferentes grupos foi de encorajar os seus leitores para que, em contraste com a hostilidade externa, dentro da igreja, houvesse amor, apoio e cuidado mútuos.
Então, com isso em mente, sabendo que esta é a exortação, vamos observar que nesse texto o apóstolo então se dirige a um grupo específico, os presbíteros, aos presbíteros. A palavra presbítero, esse termo, é um termo muito simples. Ele significa simplesmente alguém mais velho, uma pessoa, um ancião. Mas a implicação é que também é uma pessoa mais experiente. O termo aqui é usado para referir-se aos líderes das igrejas para as quais o apóstolo escreve. Isto é, aqueles homens que tinham uma certa maturidade. Eles também são chamados, na Escritura, de bispos e são chamados de pastores. Então, esses três termos não são três ofícios diferentes, mas referem-se à mesma coisa. O bispo é pastor, o pastor é bispo, o presbítero é pastor e bispo. Tudo é um só ofício. São facetas diferentes do mesmo ofício. Pedro deseja então fazer uma exortação aos presbíteros, mas a primeira coisa que ele faz é se identificar com eles. Então, em primeiro lugar, Pedro se apresenta como alguém que também ele diz, um co-presbítero, como alguém que foi chamado por Deus para servir na igreja de Cristo como um presbítero, como um bispo, como um pastor do rebanho de Cristo Jesus. E aqui, então, podemos lembrar das palavras benditas do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Pedro, depois da ressurreição de Jesus, que disse a Pedro: pastoreai as minhas ovelhas. Então, aqui é como se Pedro estivesse dizendo: olha, irmãos, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, como alguém que também é um presbítero como vocês são, como alguém que também é um pastor como vocês são. Então, Pedro está oferecendo essa exortação não como alguém que está acima dos presbíteros, mas como alguém que está ao lado dos presbíteros. O Novo Testamento não reconhece uma escada de ofícios onde existe uma pessoa sozinha lá no topo, mandando sobre todas as outras e pensando ser superior às demais. Na Escritura, a palavra presbítero sempre está, quando fala dos oficiais da igreja, está no plural, aos presbíteros. A igreja não é governada e pastoreada apenas por um homem. Ela é governada e pastoreada por uma pluralidade de homens, presbíteros maduros, que a igreja escolhe para servirem nesse ofício. Agora, em seguida, Pedro ele se apresenta como não só como um presbítero, mas como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isto é, alguém que viu Cristo sofrer. Podemos lembrar pelo menos duas ocasiões principais. No Getsêmani, quando o nosso Senhor experimentou profunda agonia, e também na própria cruz, no Gólgota. Agora, Pedro se apresenta como uma testemunha desse sofrimento. É como se Pedro dissesse: irmãos, eu não sou só um presbítero com vocês. Eu também sei o que é sofrer como vocês estão sofrendo. Eu vi Cristo sofrer. E eu mesmo tenho sofrido por causa de Cristo. Eu sou participante dos sofrimentos de Cristo, como vocês também são. O objetivo de Pedro é conectar-se aos seus leitores. Por fim, ele se apresenta como um coparticipante da glória que há de ser revelada. A glória aqui se refere à glória de Cristo quando Cristo voltar. Então, o caminho de Pedro na sua argumentação é: eu sou um presbítero como vocês. Eu sou alguém que conhece e viu Cristo sofrer e se identificou com o sofrimento de Cristo como vocês. Mas eu também sou alguém
que está esperando Cristo voltar, revelar a sua glória, e quando ele voltar e revelar a sua glória, vocês participarão dessa glória, e eu também participarei desta glória. Então, Pedro está levantando esses dois grandes temas que ele veio desenvolvendo por toda a sua carta: sofrimento e glória. E há em nosso texto uma relação íntima entre essas duas coisas. Quem participa do sofrimento participará também da glória. Com essas palavras, então começamos a entender o contexto da exortação e o contexto do trabalho dos presbíteros na igreja. A ideia aqui é de que a igreja vive em um mundo hostil. E, de fato, os problemas do primeiro século podem ser um pouco diferentes dos problemas do século XXI. Mas a hostilidade está presente. A distinção entre a igreja e o mundo deve estar presente. E a igreja, então, vive nesse mundo hostil a Cristo, um mundo que rejeita o Evangelho. A igreja identifica-se com Cristo e, por causa desta identificação, também é rejeitada. Aparece, então, sofrimento, como muitas igrejas no mundo experimentam em lugares onde o Evangelho é de fato perseguido. Aparecem conflitos, aparecem tentações, e é nesse contexto, nessas dificuldades do confronto do mundo com a igreja, que os presbíteros devem exercer o seu trabalho. Agora, qual é a natureza deste trabalho? Encontramos aqui um imperativo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, o trabalho dos presbíteros em relação aos membros da igreja é como o trabalho de um pastor, um cuidador de ovelhas. Esta é a natureza do trabalho dos presbíteros: pastorear. Isso implica em cuidar, em proteger, em alimentar, em ajudar. Então, os presbíteros são chamados a pastorear o rebanho de Deus. Essa palavra rebanho, usada aqui por Pedro, ela aparece poucas vezes. E, na verdade, é um termo usado aqui que isso não aparece na nossa Bíblia em português, mas Pedro usou o diminutivo. Pedro está dizendo: pastoreai o rebanhinho. Esse rebanhinho pertence a Deus. E conforme nós acabamos de ler em Atos 20, versículo 28, esse rebanho foi comprado, que é a igreja de Deus, foi comprado com o sangue de Cristo. Então, isso é uma lembrança importante para os presbíteros, para os oficiais da igreja de Cristo. Nesse trabalho de pastorear, os presbíteros, os diáconos, são apenas mordomos. Eles estão encarregados de cuidar de pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Eles não são, sob hipótese alguma, e veja, quando digo presbítero, estou me referindo também a mim, porque sou um presbítero, sou um pastor. Os presbíteros, os pastores, estão cuidando das ovelhas de Cristo. Eles não são os donos dessas ovelhas. O rebanho pertence ao Senhor. Eles são chamados a pastorear, e podemos dizer, os diáconos são chamados a servir. Nesse contexto de sofrimento, mas tem uma visão no final dessa estrada difícil: a glória. São chamados para cuidar dos que sofrem
num mundo hostil, mas que são destinados à glória eterna. Notem que os presbíteros não fazem isso de uma posição exaltada, como se eles estivessem acima das ovelhas. O apóstolo diz aos presbíteros que há entre vós. Isso traz à lembrança algo que às vezes esquecemos. Os presbíteros, os pastores, também são ovelhas de Cristo Jesus. Eles não são superiores. Eles também necessitam de pastoreio, necessitam de graça. Portanto, aqui está o trabalho para o qual Deus chama os presbíteros. Não se trata de um trabalho administrativo, não se trata de elaborar estratégias e dar ordens, mas se trata de servir a Cristo por meio do trabalho de pastorear as ovelhas de Cristo. E, meus irmãos, muitas vezes encontramos jovens muito dispostos a pensarem: eu quero ser um pastor. É bênção. Mas muitas vezes a pessoa está pensando nisso em termos de livros, em termos de teologia, em termos de conhecimento, em termos de pregação e palestras. Então olhamos às vezes para um jovem e dizemos: olha, ele sabe falar bem. Você poderia ser um pastor. Os amados irmãos, para ser um pastor é preciso ter um coração pastoral. Você pode ter muitos livros na sua estante, mas se Deus não te deu um coração pastoral, você nunca será um pastor como Cristo requer. Parece haver glamour, pelo menos na mente de algumas pessoas, quando olham um homem em cima de um púlpito, falando, ensinando. Mas vocês viram o texto de Paulo falando aos presbíteros da igreja em Éfeso. A palavra lágrimas apareceu algumas vezes no nosso texto. Esse trabalho requer amor, dedicação. Ele requer envolvimento com as pessoas. Porque é preciso saber como elas estão. É preciso alimentá-las com o alimento que aquela pessoa precisa. É preciso protegê-las de perigos que elas estão amando, de serpentes que elas estão abraçando. É preciso cuidar das ovelhas que Cristo comprou com seu sangue. E o aterrador em tudo isso é que, se houver erros, os prejuízos não são apenas de caráter passageiro, não são de caráter material ou temporal. Cristo coloca sob os cuidados dos presbíteros a vida das ovelhas que ele comprou. E um dia, todos os pastores estarão diante do Supremo Pastor para prestar contas. Todos os oficiais, presbíteros e diáconos. Então, o chamado para o presbiterato, o chamado para o diaconato, é um chamado para uma participação do próprio ministério de Cristo, de pastorear e cuidar, servir as suas ovelhas. É servir, é pastorear, é amar, é proteger, é instruir, alimentar, consolar, cuidar. Como se a mão que toca a ovelha fosse a própria mão de Cristo, fazendo em nome de Cristo, no interesse de Cristo,
para a glória de Cristo, cuidando das ovelhas de Cristo. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, vos dá mais um pastor. Ele vem até vocês como uma dádiva da graça de Cristo. Não ousem recusar a dádiva de Cristo. Não ousem endurecer os vossos corações contra o que Cristo faz em sua igreja. Talvez você não votou nesse homem. Talvez você não escolheu esse presbítero. Talvez você não escolheu esse diácono. Mas se você é de uma igreja reformada, se você crê na soberania de Deus, se você crê que aqui, apesar de ser uma igreja cheia de defeitos, ainda é uma igreja de Cristo, então quem está governando esta igreja? Um homem? Eu não posso dizer amém se Cristo não permitir. Para você não acreditar que os oficiais que Cristo nos dá hoje não são de Cristo, você tem que dizer que esta igreja é uma seita. Que ela não tem nada a ver com Cristo. Porque se esta igreja fosse a igreja de Laodiceia, a pior das 7 igrejas da Ásia, ainda ouviria ao anjo da igreja em Laodiceia. Cristo ainda falando com a igreja de Laodiceia. E se essa igreja fosse a de Laodiceia, que não creio ser, Cristo nessa manhã estaria dando a Laodiceia um presbítero e um diácono. Cristo. Não Elianai. Não o Conselho da Igreja Reformada de Cabo Frio. Cristo. Então você não escolheu, talvez não votou, talvez não queria, mas agora você está diante de Cristo. Diga a Ele que você não quer a dádiva que Ele dá. Diga a Ele que você não abraçará com um coração humilde o que Ele faz em sua igreja. Às vezes nós queremos a igreja do nosso próprio jeito. Se alguém quer uma igreja do seu próprio jeito, você precisa fundar a sua própria igreja. E quando você conseguir algumas pessoas para se agregarem a você, elas também dirão que querem uma igreja do seu próprio jeito, e no final, talvez nem sua família mais queira ser cuidada por você. Esses homens chegam até nós como uma dádiva da graça de Cristo Jesus. E devemos então nos revestir de humildade, nos submeter a Cristo, nos submetendo àqueles que o Espírito Santo constituiu como pastores de sua igreja, para que esses homens nunca fiquem desencorajados no difícil trabalho que eles têm pela frente. Meus irmãos, vocês não só devem ser gratos a Cristo, mas vocês devem orar com todo o fervor do seu coração, para que Cristo conceda que esses homens cumpram cabalmente o ministério que Cristo lhes confere nesta manhã. O nosso segundo ponto, os pastores devem refletir a liderança de Cristo. Sabemos a natureza do trabalho, pastorear o rebanho de Cristo. De que forma deve ser esse pastoreio? O apóstolo fala sobre isso no versículo 2, utilizando 3 pares de orientações. Veja em sua Bíblia, 3 pares. Cada orientação tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Podemos nos perguntar por que Pedro fez desta maneira. Ele poderia simplesmente só apresentar os aspectos positivos.
Ele poderia dizer: pastoreai espontaneamente, de boa vontade, tornando-vos modelo do rebanho. Falou positivamente. Mas ele contrasta cada um desses aspectos positivos com aspectos negativos. O que parece que está acontecendo aqui é: o apóstolo quer alertar os presbíteros. Ele quer alertar os presbíteros sobre aquilo que pode ser uma tentação na forma de pastorear o rebanho de Deus. Então aqui temos, por assim dizer, luzes vermelhas piscando com intensidade, dizendo: cuidado, presbíteros, cuidado, pastores, vocês serão tentados a pastorear o rebanho desta forma errada. Então, em primeiro lugar, lemos que não devem pastorear por constrangimento. Isso quer dizer por força, por exigência, como alguém que se sente pressionado a fazer uma coisa que não quer fazer, mas sente a pressão e cede. Então, por exemplo, alguém entrar no pastoreio por causa da falta de homens no ofício, ou porque alguém fez pressão. Homens assim não devem ocupar o ofício por obrigação. O ofício deve ser ocupado com alegria. É o homem entender: Cristo está me chamando. Eu vou responder com alegria em meu coração. Então, ele não deve estar no trabalho do pastoreio por causa de pressões. Mas como? O texto diz: espontaneamente. Isto é, de boa e livre vontade. E Pedro completa dizendo: como Deus quer. Então, os presbíteros vão servir procurando agradar a Deus, como Deus quer. E Ele quer que o trabalho seja feito com um coração cheio de boa vontade. Mas, em segundo lugar, lemos que eles não devem pastorear por sórdida ganância. Isso significa por lucro vergonhoso ou lucro desonesto. Aqui nós devemos ter em mente, por exemplo, que no livro de Atos, as ofertas dirigidas à igreja em Jerusalém foram entregues aos pés dos apóstolos e presbíteros. Então, situações como esta e outras, poderiam ser uma tentação para que algum homem tentasse se apropriar daquilo que não lhe pertence. E Pedro procura então chamar a atenção para que o presbítero, o oficial, o diácono também, não deve usar o seu ofício na igreja de Cristo para levar algum tipo de vantagem. Ele não deve ter como motivação coisas como dinheiro, a honra, o desejo de exercer autoridade, coisas semelhantes, indignas do ofício. Mas em vez disso, o presbítero deve pastorear de boa vontade. É a mesma coisa de espontaneamente. É com disposição, com prontidão. Então a motivação não é levar algum tipo de vantagem ou ocupar algum tipo de posição, mas é o desejo de servir. Então, que os nossos irmãos nessa manhã, os dois homens, o irmão Giancarlo e o irmão César, entendam com clareza. Os irmãos não entram para o ofício, em primeiro lugar, para receber alguma coisa. Os irmãos entram no ofício, em primeiro lugar, para oferecer o seu serviço com toda disposição. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma coisa triste, porque Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Em terceiro lugar, lemos que eles não devem pastorear como dominadores dos que vos foram confiados. Eles não devem fazer uso da autoridade que lhes foi confiada por Cristo como um motivo de pressão.
O governo dos presbíteros não deve ser uma forma de domínio sobre a congregação. E é importante entender isso. Quando a Escritura está falando sobre a relação entre os oficiais e a igreja, ela não usa a imagem de um exército. Não é que tem um homem com uma patente maior e diz, olha, todo mundo enfileirado aqui, sigam em tal direção. Presbíteros são chamados para cuidar das ovelhas e não de soldados. São chamados para cuidar das ovelhas, não para dominá-las. E devemos notar aqui, que o rebanho de Cristo aqui é descrito como aqueles que vos foram confiados. Isso é uma palavra interessante em nosso texto. Aqueles que vos foram confiados. Literalmente significa não dominando sobre os lotes. Não dominando sobre os que vos couberam por sorte. É a imagem de uma herança. Alguém recebe a herança e recebe um pedaço da herança. Uma divisão em que cada um fica responsável por uma parte. A ideia aqui pode ser de que o trabalho pastoral desses presbíteros que receberam a carta estava dividido em seções. Então imagine os presbíteros de uma igreja na época do Novo Testamento, presbíteros em toda a cidade, não só de um lugar, e então eles recebendo o cuidado específico de uma determinada parte daquela cidade, uma determinada seção das ovelhas. Agora, em vez de serem dominadores, diz, tornando-vos modelos do rebanho. Então, a vida dos oficiais deve ser um tipo de vida que leva a Cristo. Então, quando os homens estiverem pensando, quando os meninos estiverem olhando para a congregação e perguntando que tipo de homem eu quero ser quando crescer, deveriam pensar, eu quero ser como o pastor Elianai. Que peso. Que difícil. Mas é isso. A congregação, então, deve encontrar um padrão de vida familiar, de fidelidade, de serviço e amor. É óbvio que eles não serão perfeitos. É óbvio. Mas quer dizer que eles estão indo nessa direção. Eles estão procurando parecer-se com Cristo Jesus. Prezados irmãos, podemos sentir então o peso dessas palavras. Como presbíteros, somos chamados a pastorear o rebanho de Deus da forma como Deus quer. Então podemos nos perguntar, os dois oficiais, os dois homens que serão ordenados como presbítero e diácono, eu e o presbítero Kleber, que já somos oficiais, podemos nos perguntar nesta manhã mais uma vez, qual a razão para me envolver nesse trabalho? E não deve ter nenhuma outra razão, senão o próprio Cristo. Nenhuma outra. E por causa dele, então, podemos saber que nós, mesmo tão pequenos e fracos, podemos cumprir o nosso ofício. A coisa mais importante para um oficial é ter a absoluta certeza de que foi chamado por Cristo Jesus. Eu não posso contar nos dedos de 10 mãos as vezes que eu não quis mais ser um pastor. E a única coisa que ainda me faz ser um pastor
É porque eu sei que Cristo quer que eu seja um pastor. E se eu tiver que morrer, por causa desse trabalho, que assim seja, porque será, no final das contas, o chamado de Cristo para mim. Então, quem pode ser um presbítero? Quem pode ser um pastor? Quem pode ser um diácono? As exigências são altas demais. O trabalho é pesado demais. Não, meus irmãos. Nenhum homem pode fazê-lo com sinceridade e fidelidade por si mesmo. Nós podemos desanimar. Nós podemos nos sentir constrangidos. E, infelizmente, nós podemos ter motivações escusas. Podemos nos comportar como dominadores. E, de fato, somos modelos fracos. Então, como servir neste ofício? Devemos buscar a Cristo, a graça dele, para refletir Cristo em nossa vida, em nossa doutrina e em nossa forma de pastorear. Isso nos leva ao último ponto. Os pastores fiéis receberão a recompensa de Cristo. Olhe para o versículo 4. A lembrança gloriosa. O serviço é realizado diante do Supremo Pastor. Esse termo aqui, usado por Pedro, o Supremo Pastor, não é apenas para dizer que ele é o primeiro, que ele é o maior, de fato isso está implícito, mas que ele é um modelo, ele é a fonte, ele é o fundamento. Aqui não diz o seu nome, mas é óbvio, falou da manifestação da sua glória, está se referindo a Cristo Jesus. Então, quando Pedro fala de Cristo como Supremo Pastor, ele nos traz à mente algumas coisas. Primeiro, que os presbíteros são pastores a serviço do Supremo Pastor. As ovelhas pertencem a ele, como ouvimos. Então, durante todo o tempo, os presbíteros devem lembrar que eles devem pastorear conforme o interesse desse Supremo Pastor. Cada oração, cada visita, cada exortação, cada decisão, cada instrução deve conter o interesse de Cristo pelas suas ovelhas. Cristo, como Supremo Pastor, também quer dizer que ele cuida de sua igreja por meio dos seus presbíteros. Então, eis uma grande responsabilidade. As ovelhas devem perceber o pastoreio de Cristo por meio do pastoreio dos homens. Como? Meus amados, só tem um jeito. Os pastores precisam estar com Cristo para que as ovelhas sintam o cheiro de Cristo quando eles forem visitá-las. Observe que Pedro fala da manifestação do Supremo Pastor. Ele está se referindo à revelação gloriosa de Cristo em sua segunda vinda. Naquele dia, os presbíteros terão de prestar contas diante do Supremo Pastor. E se eles forem fiéis,
Eles haverão de, pela graça, receber a recompensa do seu serviço. Pedro diz que quando Cristo voltar, ele dará aos pastores fiéis a imarcessível coroa de glória. Esse termo é usado aqui para resumir a recompensa que os presbíteros receberão. A palavra imarcessível quer dizer que a glória desta coroa nunca passará. Mas que glória é esta? Em 1 Tessalonicenses 2, em um contexto em que o apóstolo Paulo fala sobre o trabalho dos fiéis ministros de Cristo, ele diz, versículos 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, meus irmãos, os que vão ser ordenados, os que são ordenados, a nossa coroa será a alegria de ver as ovelhas de quem cuidamos em nome de Cristo, diante de Cristo, participando da glória de Cristo. Essa será a nossa alegria eterna, nossa recompensa eterna. A alegria de termos sido instrumentos do Supremo Pastor para o bem eterno das ovelhas de Cristo. E esta glória, esta alegria, diz o texto, nunca terminará. Pastores fiéis podem chorar, mas estão destinados a uma alegria eterna. Então, meus irmãos, oficiais que serão oficiais, se agarrem a isso. Quando vocês estiverem lidando com casos difíceis e tristes, quando vocês estiverem diante de pessoas rebeldes contra Cristo, quando vocês estiverem diante de pessoas que estão rejeitando o cuidado pastoral, quando as lágrimas escorrerem nos vossos olhos, lembre-se que a alegria eterna do vosso trabalho está reservada. A glória que os esportistas, cantores, atores experimentam é passageira. Hoje são famosos, se regozijam em sua fama e riqueza, mas amanhã eles não possuem mais esta alegria. Mas nós, irmãos, oficiais da Igreja de Cristo, estamos em um trabalho cuja recompensa não é uma taça de ouro, nem prêmios em dinheiro, mas alegria eterna em Jesus Cristo. Ele nos dá um privilégio de servirmos sua igreja como pastores, e por sua graça Ele nos dará o privilégio bendito de ver essas ovelhas para sempre com Cristo. Então a recompensa final é a presença e a aprovação do nosso Senhor. Então, se não estamos nesse trabalho por constrangimento, mas de boa vontade, se o nosso interesse não são escusos, mas o desejo de servir, se queremos servir de modelo em vez de sermos dominadores, então, meus irmãos, devemos ter coragem para prosseguir, mesmo quando tivermos que lidar com situações difíceis e tristes. E vos advirto, elas virão mais do que vocês pensam. Muito mais do que vocês imaginam. Mas vocês recebem a capacitação do Espírito Santo para cumprirem seu ofício. Vocês recebem a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra. Mas lembrem-se, terão de prestar contas.
E lembrem-se, quem está supervisionando vocês é o próprio Supremo Pastor, avaliando o seu cuidado, seu serviço. Que isso lhe sirva de encorajamento e de solene lembrete da seriedade do vosso trabalho. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o mundo continua hostil e nós ainda temos de sofrer, mas eis o que nos espera, a glória celestial. Então, meus irmãos, submetam-se aos seus pastores, aos pastores de Cristo, que Ele vos dá nesta manhã. Orem por eles, ajudem vossos presbíteros e diáconos, para que eles não façam o seu trabalho gemendo, e sejam agora mesmo, e no dia da vinda de Cristo, a alegria e coroa desses homens, certos de que o Supremo Pastor, Cristo Jesus, nosso Senhor, que agora cuida de nós por meio dos presbíteros e diáconos, esse mesmo Supremo Pastor, um dia, dirá aos presbíteros e diáconos: vosso trabalho chegou ao fim. Me entreguem as ovelhas que eu deixei sob seus cuidados. E então, todos nós estaremos diante do Supremo Pastor. Não haverá mais rebeldia. E os pastores não chorarão mais. Haverá riso, contentamento e gratidão para todo sempre. E tudo isso sucederá não por causa da força dos pastores terrenos, mas pelo poder do Supremo Pastor. Amém.